Fernando não é filho de Augusto, é filho de Rodrigo. O silêncio na sala de jantar foi tão absoluto que eu podia ouvir o relógio de pêndulo batendo na parede. Minha tia Beatriz deixou o garfo cair, minha mãe cobriu a boca com as duas mãos e meu tio Fernando ficou completamente imóvel, como se tivesse virado pedra. Eu nunca quis destruir minha família, mas quando minha avó Lourdes morreu e me escolheu para guardar seus segredos, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que eu encontraria as cartas, sabia que descobriria a verdade sobre o amor proibido que ela viveu por 30 anos. E sabia que, no fim, eu teria que escolher: proteger a mentira que manteve nossa família unida ou revelar o segredo que poderia nos libertar. A partir desse momento, nada mais seria igual. Meu nome é Cristina, tenho 32 anos e passei a vida inteira fugindo de Ouro Preto. Você conhece aquela sensação de que sua cidade natal guarda algo que você não quer descobrir? Pois é, Ouro Preto sempre teve esse dom de esconder segredos. As igrejas barrocas com seus altares de ouro, as vielas de pedra que rangem sobre os pés como se sussurrassem histórias antigas, os casarões coloniais com porões tão profundos que dizem que ainda há ouro enterrado em alguns deles. Eu cresci ouvindo que as paredes daquela cidade têm ouvidos, que os mortos de 300 anos ainda caminham pelas ladeiras nas noites de neblina. Nunca imaginei que minha própria família guardasse um segredo mais valioso e perigoso que qualquer pepita enterrada há 3 séculos. Fui para São Paulo aos 18 anos. Faculdade de Arquitetura na USP, estágio em escritório renomado, apartamento próprio em Pinheiros, todo de vidro e concreto. O oposto absoluto do casarão colonial onde cresci. Construí uma vida que não tinha nada a ver com Ouro Preto. Mas tem uma verdade que ninguém escapa. Por mais longe que você vá, quando alguém morre, você volta. E foi a morte de minha avó Lourdes que me arrastou de volta para casa. Vovó Lourdes era uma figura que impunha respeito só de entrar numa sala. Mesmo aos 87 anos, mesmo com as mãos já tremendo de idade, ela comandava a família com um punho de ferro dentro de uma luva de renda portuguesa. Sempre no terceiro domingo de cada mês, a família inteira se reunia no casarão da rua direita para o almoço. Minha mãe Teresa, minha tia Beatriz, meu tio Fernando, primos, sobrinhos, agregados. Éramos quase 20 pessoas ao redor daquela mesa enorme de jacarandá que pertencia à família há 5 gerações. Vovó sempre sentava na cabeceira, sempre impecável, sempre com seus colares de ouro e aquele perfume de lavanda que impregnava todos os cômodos da casa. Lavanda e naftalina. Até hoje, quando sinto esse cheiro, meu estômago se embrulha. Ela morreu dormindo, numa terça-feira de março. Morte tranquila, disseram os médicos. Ela não sofreu. Mas eu conhecia minha avó e sabia que Lourdes Carvalho Santos não era uma mulher de paz, era uma mulher de controle, de segredos, de armadilhas. E quando pessoas assim morrem, elas sempre deixam bombas relógio para os vivos. Uma semana depois do enterro, a família se reuniu no escritório do Dr. Armando, o advogado que cuidava dos nossos assuntos há mais de 40 anos. A sala cheirava a couro velho e papéis amarelados. Beatriz sentou na ponta da cadeira com sua bolsa de grife. Fernando checava o celular a cada 30 segundos. Minha mãe apenas olhava pela janela, perdida em pensamentos que eu não conseguia decifrar. O testamento não tinha surpresas. A casa ficaria para minha mãe, Teresa, a filha mais velha. As joias seriam divididas entre as netas. Ações e aplicações distribuídas entre os 3 filhos. Tudo muito correto, muito tradicional, muito Lourdes. Mas então, Dr. Armando ajustou os óculos e leu a última cláusula. Todos os pertences pessoais da falecida, incluindo diários, correspondências e documentos privados, deverão ser examinados exclusivamente por minha neta Cristina Maria Carvalho Santos, antes de qualquer disposição final. O silêncio foi ensurdecedor. Senti todos os olhares se virando para mim como holofotes. Beatriz não conseguiu esconder a irritação. A veia do pescoço dela pulsava visível mesmo à distância. Por que Cristina?
A voz dela cortou o ar como bisturi. Ela mal visitava a mamãe. Eu que cuidei dela nos últimos anos. Eu que levava nas consultas médicas. Eu que. Foram instruções expressas de Dona Lourdes. Dr. Armando a interrompeu com firmeza educada. Ela foi muito clara quanto a isso. Minha mãe me lançou um olhar que eu não soube decifrar. Havia alívio ali? Ou medo? 3 dias depois, eu estava sozinha no quarto da vovó Lourdes. O cômodo cheirava naftalina e lavanda, aquela combinação que sempre me dava um aperto no peito. A cama ainda estava feita com o mesmo colchão de molas que rangia quando eu pulava nela aos 7 anos. O armário de mogno ainda guardava vestidos de décadas diferentes, todos perfeitamente passados e organizados por cor: rosa, azul, preto, branco, como um arco-íris de memórias que ninguém mais usaria. Comecei pelos lugares óbvios: gavetas da cômoda, caixas de sapato no fundo do armário, o baú de cedro que ficava no canto do quarto desde que eu me lembrava. Encontrei fotos antigas em sépia, bijuterias baratas que contrastavam com as joias caras do cofre, cartões postais do Rio de Janeiro dos anos 1960. Nada extraordinário. Nada que justificasse aquela cláusula específica no testamento. Estava prestes a desistir quando notei algo estranho. O fundo de uma das gavetas mais profundas do armário parecia mais raso do que deveria. Bati com os nós dos dedos na madeira. O som ecoou oco. Meu coração acelerou. Peguei uma régua da escrivaninha e forcei a madeira falsa. Com um estalo suave, o fundo se desprendeu. E lá dentro, amarrado com uma fita de veludo azul desbotada, estava um maço de cartas. Não eram muitas cartas, talvez umas 30, envelopes amarelados pelo tempo, alguns com selos antigos dos correios, outros sem selo nenhum, entregues em mãos, secretamente. Peguei o maço com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Não sabia ainda que era exatamente isso. A primeira carta que abri estava escrita à mão, com caligrafia caprichada em tinta azul já desbotada pelo tempo. Minha amada Lourdes, cada noite sem você é uma eternidade. Hoje, no almoço de domingo, quando nossos olhos se encontraram sobre a mesa, foi preciso todo o meu autocontrole para não revelar o que sinto. Beatriz quase percebeu. Precisamos ter mais cuidado, meu amor. O que sentimos um pelo outro é maior que qualquer julgamento, mas o mundo não entenderia. Ainda não. Encontro você amanhã no lugar de sempre, às 3 da tarde. Eternamente seu, R. Franzi a testa. Quem era R? Vovó tinha tido um caso? Com quem? Mas o que me perturbou não foi a descoberta de uma possível traição, foi outro detalhe. Beatriz quase perceberia. Beatriz era filha de vovó Lourdes. Por que ela quase perceberia um olhar entre vovó e esse misterioso R, a menos que R fosse alguém que também estava naquela mesa de domingo, alguém da família? Abri a segunda carta, a terceira, a quarta, a quinta. Todas eram de R para Lourdes. Todas falavam de encontros secretos, de um amor impossível, de um risco enorme que corriam, mas nenhuma revelava quem era R. Até que encontrei uma carta diferente. Esta não estava em envelope, era apenas uma folha dobrada, e a caligrafia era de vovó Lourdes. Reconheci imediatamente. Era a mesma letra das listas de compras que ela deixava na cozinha, das receitas que anotava no caderno de família. Rodrigo, não posso continuar assim. O peso desta mentira está me destruindo. Quando olho para Beatriz, para Teresa, para Fernando, sinto que estou traindo não apenas Augusto, mas toda a estrutura que construímos. E ainda assim, quando estou com você, nada mais importa. Mas você é meu. Não consigo nem escrever a palavra. É obsceno, é imperdoável, é contra tudo o que aprendi sobre o que é certo. E ainda assim, é a única verdade real que já vivi.
Queime esta carta depois de ler. Não pode haver provas do que somos um para o outro. Sua Lourdes. Minha mente girou em câmera lenta. Rodrigo. Meu tio-avô Rodrigo. O irmão mais novo do meu avô Augusto. Senti o chão desaparecer sobre meus pés. Sentei na cama, um maço de cartas escorregando do meu colo. Algumas se espalharam pelo chão de tábuas antigas como folhas de um outono proibido. Vovó Lourdes e tio Rodrigo. Cunhados. Família. Amor proibido dentro da própria família. Encontrei uma carta de 1975 que me fez gelar. Beatriz me olhou hoje de um jeito estranho. Ela tem 12 anos, Lourdes. Ela observa tudo, entende mais do que deveria. Ontem me viu saindo da despensa logo depois de você. Fiz alguma piada sobre estar procurando um pote de doce, mas ela não riu. Apenas ficou me olhando de um jeito conhecedor. Temos que ter mais cuidado. Então Beatriz sabia, ou pelo menos suspeitava, desde criança. Isso explicaria tanta coisa, a necessidade dela de controlar tudo, de ser a filha perfeita, de manter as aparências a qualquer custo, como se mantendo a ordem exterior pudesse negar o caos que tinha testemunhado. Ouvi passos na escada. Alguém vinha. Rapidamente juntei todas as cartas, escondi o maço dentro da minha mala e recoloquei o fundo falso da gaveta. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que poderiam ouvir do corredor. A porta se abriu. Era minha mãe. Cristina? Você está aqui há horas. Está tudo bem? Olhei para ela. Realmente olhei, tentando encontrar em seus traços algum sinal de que ela sabia, de que sempre soube. Estou bem, mãe. Só mexer nas coisas de vovó é difícil. Mãe, você acha que vovó foi feliz? Teresa ficou em silêncio tanto tempo que não pensei que fosse responder. Felicidade é uma palavra complicada, Cristina. Sua avó cumpriu seus deveres, criou 3 filhos, manteve a família unida, preservou o nome dos Carvalho com honra. Ela fez uma pausa. Isso conta como felicidade? No dia seguinte, Dr. Armando convocou nova reunião. Havia uma segunda cláusula no testamento que ele só revelaria depois que eu examinasse os pertences de vovó. Dona Lourdes deixou instruções específicas, começou o Dr. Armando. Caso Cristina encontre entre os pertences pessoais uma caixa de metal azul com as iniciais LCS gravadas, o conteúdo dessa caixa pode alterar a divisão final dos bens. Beatriz se levantou de um pulo, a cadeira raspando no chão de madeira. Isso é absurdo. Mamãe estava confusa nos últimos meses. Qualquer coisa que ela tenha escrito pode ser contestada. Ela não estava confusa, eu disse. Todos me olharam. Naquela noite, desci até o porão para continuar a busca. Caixas de Natal, baús de viagem dos anos 1950, uma máquina de costura antiga. Mas nenhuma caixa de metal azul. Foi então que ouvi um barulho vindo de cima. Passos no quarto de vovó. Subi as escadas em silêncio. A porta estava entreaberta. Uma luz de lanterna dançava lá dentro. Empurrei a porta. Era Beatriz. Ela mexia freneticamente no armário, na mesma gaveta onde eu tinha encontrado as cartas. O que você está fazendo? Ela se virou, sobressaltada, furiosa, procurando o que é meu por direito, o que mamãe escondia de todos nós. Por que você, Beatriz? Ela caminhou até mim, os olhos brilhando com lágrimas de raiva. O que você tem de tão especial? Eu fiquei aqui, Cristina. Eu cuidei dela. Eu aguentei os humores, as exigências, os silêncios. Você fugiu para São Paulo e só aparecia no Natal. Talvez por isso mesmo, respondi. Talvez ela precisasse de alguém com distância suficiente para entender sem julgar. Voltei às cartas naquela madrugada e encontrei algo que tinha ignorado antes. Uma carta de vovó endereçada a mim. Cristina, se você está lendo isto, eu já parti. E você é a pessoa que escolhi para carregar minha verdade. Continue procurando, e quando encontrar a caixa azul, você entenderá o verdadeiro custo do amor proibido. Sua avó, Lourdes. O verdadeiro custo do amor proibido. O que ela queria dizer?
Olhei ao redor do quarto com novos olhos e então notei uma foto na escrivanha que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha realmente observado. Era uma foto antiga em sépia de 3 pessoas: vovô Augusto, vovó Lourdes e tio Rodrigo, os 3 jovens, sorridentes, em frente a uma cachoeira. No verso, escrito em tinta desbotada, Cachoeira das Andorinhas, 1967. Um ano antes das cartas começarem. E, de repente, eu soube. A caixa não estava no casarão. Estava lá, no lugar onde tudo começou. A estrada para a Cachoeira das Andorinhas era pior do que eu lembrava. Buracos, pedras soltas, trechos onde o mato quase engolia o caminho. Eu tinha vindo aqui uma vez com vovó, quando era criança. Devia ter uns 9 anos. Ela insistiu naquele passeio. Só nós duas. Lembro de vovó apontando para certas árvores, certas pedras, como se estivesse memorizando um mapa. Na época, achei estranho. Agora fazia sentido. Ela estava me mostrando o caminho. Mesmo então, décadas antes de morrer, já estava plantando as sementes para que eu encontrasse a verdade. Do outro lado da cachoeira havia restos de uma pequena construção abandonada. Num canto, protegida por um pedaço de telhado que ainda resistia, havia uma pedra grande que parecia ter sido movida recentemente. Usei um galho grosso como alavanca. A pedra cedeu. E lá embaixo, envolto em plástico grosso, estava uma caixa de metal azul. As iniciais LCS gravadas na tampa. Dentro da caixa havia vários itens. Um diário completo de vovó. Fotografias de Rodrigo e Lourdes juntos, abraçados, beijando-se. Partituras de músicas. E um envelope lacrado com cera vermelha. Quebrei o lacre. Dentro, um testamento. Datado de 2 meses antes da morte de vovó. Li rapidamente, as palavras dançando diante dos meus olhos. A minha filha Beatriz, deixo minhas desculpas. Você viu coisas que nenhuma criança deveria ver. Me perdoe por ter feito você guardar silêncios que a envenenaram. E deixo isto. Fernando não é filho de Augusto, é filho de Rodrigo. Descobri que estava grávida em julho de 1979. Augusto e eu não tínhamos tido relações há meses, mas Rodrigo e eu estávamos vivendo nosso amor com intensidade naquele período. Quando Fernando nasceu, todos presumiram que era de Augusto. Eu nunca corrigi essa presunção. Mas Rodrigo sabia. Sempre soube. Lourdes Carvalho Santos. Larguei o documento como se queimasse. Fernando. Meu tio Fernando. Ele não era filho de vovô Augusto. Era filho do amor proibido. A prova viva de um segredo de 30 anos. No fundo da caixa havia um último objeto. Um embrulho de veludo. Era uma aliança. Simples, de prata. Por dentro, uma gravação. R.L. Eternamente. A aliança que Rodrigo nunca pôde colocar no dedo de Lourdes. Voltei ao casarão com a caixa azul debaixo do braço. A família estava reunida para o jantar. Não sabiam que seria a última refeição que compartilhariam como a família que pensavam ser. Coloquei a caixa no centro da mesa, entre os pratos de porcelana e os copos de cristal. Você encontrou, disse Dr. Armando. Encontrei. A verdade. Mas não sei se estão prontos para ouvi-la. Abri a caixa, tirei o diário, as cartas, as fotografias. Uma por uma, organizei sobre a mesa. Fernando pegou uma foto de Rodrigo e Lourdes na cachoeira, abraçados. Tio Rodrigo e vovó, ele disse, sem emoção aparente. Estavam tendo um caso. Beatriz pegou uma das cartas. Suas mãos tremiam enquanto lia. Eu sabia, ela sussurrou, as lágrimas começando a cair. Eu sempre soube. Eu vi quando tinha 12 anos, eles se beijando na despensa. Passei a vida inteira tentando esquecer o que vi. E então, eu li a última parte do testamento, em voz alta. Fernando não é filho de Augusto, é filho de Rodrigo. A mesa explodiu. Beatriz gritou, minha mãe começou a chorar. E Fernando?
Fernando ficou completamente imóvel. Isso é impossível, ele disse. Finalmente, a voz morta. É mentira. Não é. Vovó documentou tudo. As datas, as circunstâncias. Rodrigo sempre soube que você era filho dele. E nunca disse nada, Fernando sussurrou. Ele me viu crescer chamando outro homem de pai e nunca disse nada. Fernando se levantou lentamente. Pegou a foto de Rodrigo e Lourdes, estudou-a com cuidado. Tenho as sobrancelhas dele, murmurou. Os mesmos dedos longos. Papai, Augusto, sempre comentava que eu não me parecia com o lado Carvalho da família. Ele fez uma pausa. Agora sei por quê. E então, saiu, sem dizer mais nada. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A família se estilhaçou. Beatriz parou de falar comigo, Fernando mergulhou nos arquivos de Rodrigo, procurando entender o pai que nunca conheceu. Minha mãe virou mediadora, como sempre, tentando colar os pedaços quebrados. Mas algo inesperado aconteceu. Numa tarde de agosto, recebi uma mensagem de Fernando. Venha até a casa de Rodrigo. Tenho algo para te mostrar. Quando entrei, Fernando me apresentou a uma mulher de uns 60 anos que eu nunca tinha visto. Cristina, esta é Cecília, a filha de Rodrigo. Meu mundo parou novamente. Cecília abriu uma pasta velha, dezenas de partituras. Músicas que Rodrigo tinha composto ao longo de 30 anos. Todas sobre Lourdes. Todas sobre o amor impossível deles. 2 semanas depois, organizamos uma reunião. Todos. Teresa, Beatriz, Fernando, Cecília, eu. Beatriz chegou por último, relutante. Mas quando viu o que estava na mesa, a aliança de prata, as fotografias, as partituras, parou. Você é meu irmão, ela disse, a voz quebrando. Sempre foi. Não importa quem. Ela não conseguiu terminar. Fernando a abraçou. E pela primeira vez em meses, Beatriz chorou sem tentar se controlar. Cecília pegou o violão de Rodrigo. Há uma música que ele escreveu para ser tocada quando a verdade finalmente viesse à tona. Nunca foi tocada para ninguém, até hoje. Ela começou a tocar e cantar. Uma canção sobre amor proibido, sobre escolhas impossíveis, sobre o preço que pagamos por sermos quem somos num mundo que não nos entende. Quando terminou, não havia um olho seco na sala. Hoje, o casarão da Rua Direita se transformou em Casa Rodrigo e Lourdes, um centro cultural onde artistas locais tocam música, expõem arte, celebram amor em todas as suas formas. Na parede principal há uma foto ampliada de Rodrigo e Lourdes na Cachoeira das Andorinhas, jovens, apaixonados, finalmente livres. Fernando é o diretor do espaço. Beatriz faz terapia. Minha mãe escreveu um livro. E eu voltei a morar em Ouro Preto. Abri um escritório de restauração de casarões antigos, porque se vou viver cercada de segredos do passado, pelo menos vou dar a eles nova vida. Às vezes, tarde da noite, vou até o centro cultural. Sento na sala principal, cercada pelas fotografias e partituras, e juro que posso sentir vovó Lourdes ali, finalmente em paz, finalmente livre para amar sem esconder. No fim, entendi o que vovó Lourdes quis me ensinar, que segredos só têm poder enquanto permanecem escondidos, mas uma vez revelados, transformados em história, em música, em legado, eles libertam. Que família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é amor. E que às vezes a maior herança que alguém pode deixar não são bens materiais, é a verdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários qual segredo da sua família ainda te emociona até hoje, porque garanto, todo mundo tem uma história guardada, e talvez seja a hora de deixar essas histórias respirarem.